Olá pessoal, vamos continuar aqui com as nossas definições básicas de teoria da computação. O que a gente vai ver aqui agora é o conceito de linguagens, né? A definição matemática para linguagem. Tá, então vamos lá. Seja sigma um alfabeto, o que é uma linguagem? Uma linguagem é um conjunto L contido em sigma estrela, né? Ou seja, uma linguagem é um conjunto de strings qualquer. Um conjunto qualquer de strings que eu consigo construir com os símbolos de sigma, né? Porque sigma estrela está me dando aqui todos os possíveis strings que eu consigo construir com sigma estrela, né? Então, quando eu digo L contido em sigma estrela, eu quero dizer, um conjunto L qualquer. Porque, qualquer conjunto de strings de sigma estrela está contido aqui, né, em sigma estrela. Exemplo, né? Então, seja sigma igual a 0, 1, né? Ou seja, agora vamos fixar o nosso alfabeto como sendo o alfabeto binário, né? Seja sigma igual a 0, 1. Vou dar alguns exemplos aqui de linguagem sobre sigma. L01, é o nome que eu estou dando aqui para esse conjunto, aqui, para essa linguagem aqui, tá? Poderia ser outro, eu inventei aqui, L01. Essa linguagem aqui contém as seguintes strings: epsilon, 01, 0011, 00011 e assim por diante. Depois a próxima string aqui seria 4 zeros seguidos por 4 1 e assim vai. Né? Ou seja, a linguagem das strings da forma 0n, 1n, né? Para todo n maior ou igual a 0. Tá? Então tá aí, um conjunto infinito de strings, né? Binárias, tá? Isso é uma linguagem, sobre sigma igual a 0, 1. Um outro exemplo de linguagem aqui, né? LT, tá? Novamente o nome arbitrário que eu dei aqui, T deixa meio de trivial, tá? Que é uma linguagem meio bobinha aqui. Conjunto de três strings, epsilon, 0, 1, 0 e um monte de uns aqui, tá? Então essa linguagem tem três strings, né? Não tem muita conexão entre essas três strings aqui, né? Coloquei aqui que é uma linguagem pouco interessante, né? Mas o ponto aqui que eu quis colocar esse exemplo aqui para vocês saberem que como uma linguagem é um conjunto qualquer de strings, pode ser realmente qualquer coisa, inclusive coisas que não fazem muito sentido, como esse aqui. É um conjunto com três strings aqui, é uma linguagem. Mas, em geral, a gente vai lidar com linguagens, eu coloquei entre aspas aqui, interessantes, tá? Tipicamente as linguagens vão ser infinitas, não necessariamente, mas tipicamente vão ser infinitas, como é o caso dessa linguagem de cima aqui, né? E, em geral, pra gente, o que vai ser interessante é que a gente vai ter linguagens que vão ser conjunto de strings em que as strings tenham alguma propriedade interessante, que todas elas compartilham, né? No caso desse exemplo aqui, todas elas compartilham a seguinte propriedade. A string é 0n, quer dizer, n zeros seguido por n uns, né? Ela tem uma certa quantidade de zeros, depois tem a mesma quantidade de uns, né? É uma propriedade em comum que todas as strings dessa linguagem têm. Em geral é isso que a gente vai querer que as nossas linguagens tenham, né? Uma linguagem vai ser um conjunto de objetos que tem alguma propriedade interessante em comum. Todos os objetos têm uma dada propriedade. Tá? Então essa é a definição de linguagens. Tá? Então é uma coisa importante pensar um pouquinho aí que a gente começou com alfabetos e a gente construiu objetos um pouquinho mais complicados, né, que são as strings, que a gente construía usando símbolos, né, dos alfabetos. A gente construiu as strings. Agora a gente pegou as strings, que já são esses objetos um pouquinho mais complicados, e então, a gente está usando as strings para construir esses objetos mais, um nível acima, né, mais complicados, que são as linguagens. Então, mais alguns exemplos aqui. Tá? Primeiro, eu vou começar com dois exemplos de linguagem sobre strings binárias. Tá? Primeiro aqui é o LP, P de primo, né, de números primos. Então, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 e assim por diante. A ideia é que, estou falando aqui de linguagem dos números primos escritos em binário. Esse aqui é o 2, 3, 5, 7... 11, né? O 9 não é primo. O próximo seria o 13, assim por diante, né? Números primos em binário. Próxima linguagem aqui é LSQ. SQ é de square, de quadrado, né? A linguagem dos quadrados perfeitos. Os números que são quadrados perfeitos. Zero, o zero é quadrado perfeito. Zero é 0 vezes 0. É 0 quadrado. 0, 1, 4, 9... 25, não, desculpa, o 16, o próximo aqui seria o 25 e assim por diante. Então, tá aqui, linguagem dos quadrados perfeitos. Strings binárias que representam números que são quadrados perfeitos. Tá? Então, conjuntos infinitos, né, como eu falei, linguagens interessantes, linguagens em que cada objeto, né, cada elemento dessa linguagem aqui tem uma propriedade que ela tem em comum com todos os demais elementos da mesma linguagem. Tá? Isso vai ser algo interessante aqui. Tá? O próximo exemplo aqui é um exemplo de uma linguagem que não é sobre as strings binárias, tá?
sobre o alfabeto binário. Sobre o alfabeto Sigma ANSI, né, que a gente viu já faz algum tempinho agora, né? Então eu vou chamar aqui de LC, né, adequadamente de LC, que eu quero dizer que é a linguagem C, né? O conjunto de todos os programas válidos em linguagem C. Né? Lembrando que o que é um programa válido em linguagem C é uma sequência de símbolos do alfabeto Sigma ANSI, né? Então, ou seja, um programa válido em linguagem C é uma string, no fim das contas, né? Agora pensa no conjunto de todas essas strings com essa propriedade de serem programas válidos em linguagem C. É um conjunto infinito. Tá? Então está aqui o conjunto infinito de todos os programas em C. Né? Novamente, cada elemento desse conjunto infinito aqui tem algo em comum, que é o fato de ser um programa que compila, né, em C. Legal, então 3 exemplos de linguagens aí. A ideia é para vocês perceberem que o conceito de linguagens é bem flexível. Notação útil. Tá? N de W, né? Sendo que W é uma string. Né? Dado uma string W, desculpa, uma string binária W, né? O que significa N de W? É o número natural representado pela string binária W. Tá? Então, para dar um exemplo aqui, né? Se uma string W1 aqui, né? Para dar um exemplo específico, né? Digamos que W1 é essa string aqui, é 101. Né? Então, o que é N de W1? 5, né? Porque essa string aqui é o string binário. Tá? Por que a gente está definindo essa notação aqui? Porque ela vai ajudar a gente a tornar as coisas um pouquinho mais precisas. Né? Por exemplo, essa linguagem LP que a gente definiu aqui em cima, né? Eu defini aqui com uma sequência de strings, eu tive que colocar 3 pontinhos. Né? Ficou um pouco ambíguo, porque alguém pode ver esses 3 pontinhos e não entender o que é o padrão que está acontecendo aqui. Né? Qual que será que é o próximo? Né? Então fica um pouquinho, não fica exatamente claro do que está dizendo, fica um pouquinho ambíguo. Né? E aqui embaixo está mais ambíguo ainda, está escrito em língua portuguesa. Né? Às vezes a gente vai escrever em língua portuguesa, às vezes a gente vai usar 3 pontinhos, né? Mas o ponto é que a ideia é que em algumas circunstâncias a gente quer ser o mais preciso possível para não deixar ambiguidade para quem vai ler e querer entender aquilo ali. Então essa linguagem LP eu poderia definir desse jeito aqui, usando a nossa notação nova aqui. O que é LP? É a linguagem, é o conjunto, né? Porque uma linguagem é um conjunto. É o conjunto das strings W, né? Tal que esse W tem qual propriedade? Bem, tal que N de W é um número primo. Né? Aí fica bem claro. As strings W, tal que N de W é um primo. Legal. Eu poderia ser mais formal ainda e querer escrever a definição do que é um número primo usando matematiquez. Né? Não existe um divisor diferente de 1 e ele mesmo. Não importa aqui, tá? Aqui já é o suficiente porque a gente que é de formalismo. Né? Tá, então, legal. Agora observe o seguinte. Né? Isso aqui é uma coisa bem importante, bem importante mesmo. O problema de testar primalidade se resume a testar se uma string W pertence à linguagem LP. Tá? Então, pense o seguinte, né? Quando você estava lá no primeiro período, né, no primeiro semestre do curso, e você escreveu um programa que testa primalidade, né? Você ganha um número inteiro, um número natural, e quer saber se ele é primo. Né? Talvez você escreveu um programa em Pascal que fez essa tarefa, e não importa se o algoritmo é eficiente ou se não é, se é ruim, é bom, não importa. A questão é que o seu algoritmo pega o número e testa se esse número é primo e responde sim ou não. Né? Então, o teu algoritmo recebe o número e responde sim ou não, se esse número é primo ou não. Né? No fundo, assim, no final das contas, se você quiser saber exatamente o que está acontecendo ali, é que teu algoritmo está recebendo uma string binária, tá? Porque o número, em última análise, lá na memória do computador, é uma string binária. Não tem como escapar disso. Né? O número é uma string. Teu programa recebeu uma string binária. E o teu programa respondeu sim ou não, dependendo de qual caso. Dependendo se aquela string binária está ou não na linguagem dos primos. Né? Tá ou não em LP. Tá? Ignorando aqui, talvez, questões de representação, talvez esteja usando um ponto flutuante, alguma coisa que, enfim, que tem uma outra codificação esquisita aí de como representar em binários números, né? Mas pensando de maneira mais simplificada, né? Em última análise, o teu número é uma string binária e dá para imaginar que você está testando se essa string está na linguagem dos primos. Tá? Né? Então, assim, vai ser importante pensar desse jeito aqui. Tá? Porque, no fundo, o que é uma linguagem? Como eu já falei antes, é um conjunto de objetos que eles têm alguma propriedade em comum. Né? Pelo menos as linguagens interessantes que a gente vai trabalhar ali, a gente pode pensar assim. Né? Então, essa ideia aqui de que linguagem, né, codifica objetos com uma propriedade em comum, esse raciocínio aqui de que testar a primalidade se resume a testar se uma string está numa certa linguagem, né, a gente pode generalizar para vários problemas que a gente chama de problema de decisão. Problema que você
quer saber só se a resposta é sim ou não. Tá? Então, né, em muitas circunstâncias, quando você está pensando de maneira bem formal o que está acontecendo em um certo algoritmo, né, se esse algoritmo é do tipo, o algoritmo recebe um objeto e responde sim ou não, né, responde se esse objeto tal tem ou não uma certa propriedade, no fundo, o que esse algoritmo está fazendo, em última análise, ele está recebendo uma string e está testando se essa string está ou não numa certa linguagem. Né? Por exemplo, se a tua entrada do teu algoritmo é uma rede e um par de nós da rede, e a pergunta é, existe um caminho nessa rede? A resposta é sim ou não. Talvez exista, talvez não exista um caminho. Né? Então, o que o teu algoritmo está fazendo é testar se a entrada é uma string que está na linguagem, qual linguagem? A linguagem das redes e pares de vértices, tal que existe um caminho entre esse par de vértices marcado aí na rede. É uma linguagem complicada, né, de pensar o que está acontecendo, né, mas teus objetos matemáticos sempre estão codificados em binário, de alguma maneira. Né? Então a gente pode sempre pensar, né, que objetos matemáticos aqui, né, quando a gente está falando de computação, né, que as coisas vão efetivamente virar strings binárias na memória, né, do computador, a gente está falando de testar se strings estão ou não numa certa linguagem. Tá, voltando aqui agora a algo um pouquinho mais concreto, né, operações com linguagens. Seja L e M linguagens, tá? Então você ganhou aí duas linguagens, uma que eu estou chamando de L e outra que eu estou chamando de M. Eu vou definir aqui agora o que é a concatenação dessas duas linguagens. Tá, observe que eu estou falando de concatenação de linguagens agora, não estou mais falando de concatenação de strings. O conceito de concatenação de strings vai ser útil aqui, inclusive, para a gente. Tá, mas não é disso que eu estou falando. Tá, então, em concatenação de strings, você ganhava duas strings e produzia uma terceira string, né, a partir dessas duas strings. Agora a gente vai ganhar duas linguagens e vai construir uma terceira linguagem a partir dessas duas linguagens. Tá? Vamos lá. A concatenação, né, de L com M, da linguagem L com a linguagem M, é a linguagem, ou seja, é uma terceira linguagem, que eu estou chamando aqui, que não dei nenhum nome aqui, né, mas que é esse conjunto de strings aqui. XY, né, ou seja, o conjunto das strings XY que tem a seguinte forma. Tá? XY tal que X é uma string de L e Y é uma string de M. Tá? Então é o conjunto de strings em que eu consigo montar ela pegando a primeira parte de L e a segunda de M. Tá? Então a gente vai denotar a linguagem resultante por LM. Tá? Então esse conjunto aqui, o nome desse conjunto aqui é LM. Tá? Ou L.M. Tá? Então um exemplo aqui. Seja L essa linguagem aqui, é um exemplo bem bobo, mas só para a gente ver a mecânica de como é que é feita essa concatenação aí. Tá? Então seja L essa linguagem aqui, aba, bola e lata, né, três strings aí, de palavras da língua portuguesa, e M essa linguagem aqui que já não é de strings da língua portuguesa. Tá? Então é X, XX, XXX, assim por diante. Ou seja, M é a linguagem das strings da forma X elevado a N, onde N é maior ou igual a 1. Tá? Tudo bem, então tem essas duas linguagens. A pergunta é, o que é LM? Ou seja, a concatenação de L com M. Vai ser um conjunto infinito. Né? Por quê? Porque o M aqui é infinito. Tá? Então, quando um dos dois conjuntos aqui é infinito, a concatenação vai dar infinito. Porque como é que a gente faz aqui a concatenação? A gente pega cada string de L e cada string de M e vai montando strings a partir dessas strings. Né? Então, por exemplo, aba, né? Peguei a primeira string de L aqui, aba. Então eu peguei aba e peguei uma string de mx e fiquei aba x, né? E depois aba xx, depois aba xxx, né? E assim por diante. Eu coloquei 3 pontinhos aqui porque, né, tem uma sequência infinita de strings com essa cara aqui, né? Aí depois eu peguei uma segunda string de L, que é bola, né? E bola xx, bola xx, assim por diante. E depois a terceira string lata aqui, né? E assim por diante, né? Então construí infinitas strings aqui a partir dessas duas linguagens aqui. Tá, a gente vai ver aqui mais um exemplo de concatenação de linguagens. Tá? Um exemplo um pouquinho mais interessante agora. Seja sigma um alfabeto binário. Tá? Então, agora considere essas duas linguagens aqui sobre sigma. L3, tá? Que é a linguagem das strings W, tal que n de W é um múltiplo de 3. Tá? Então é um conjunto infinito de strings binárias, né? E esses strings codificam um número que são múltiplos de 3. São 3, né? Então é um conjunto dos múltiplos de 3, em binário. E essa segunda linguagem, uma linguagem bem simplesinha aqui,
eu estou chamando de linguagem R aqui, né? É a linguagem que contém só uma string binária, que é o 0. Tá? Legal. Pergunta. Qual é a linguagem L3 concatenado com R? L3, né, concatenado com R. Isso vai ser o quê? Vai ser o conjunto das strings que eu consigo construir pegando o prefixo, né, a partir dessa linguagem aqui, o começo da string a partir daqui, e o sufixo a partir de R. Só que só tem um sufixo possível aqui, que é o 0, né? Então, as strings de L3R são as strings de L3 adicionadas de um 0 ao final. Né? Então, esse é o conjunto de todas as strings que eu consigo construir, né, fazendo a concatenação aqui das duas linguagens. Né? Observação. Né? Note que ao adicionar 0 ao final do número binário, né, o que a gente faz? A gente está pegando o dobro do número original. Né? Está multiplicando o número por 2. Então, se a gente pensar bem o que está acontecendo aqui, né? Essa concatenação de L3 com R aqui é a seguinte linguagem. É a linguagem das strings W, tal que N de W é um múltiplo de 6. Tá? Não tem nada de muito especial com isso aqui, mas é bom para a gente ir começando a se acostumar aí com a notação, né? Com pensar em termos de conjuntos de strings binárias, como números que têm uma certa propriedade em comum, esse tipo de coisa. A gente vai ver mais uma operação com linguagem aqui, tá? Seja L uma linguagem, né? Eu vou definir o que é o fecho de Kleene sobre L, tá? Então, o fecho de Kleene, ou fecho de Kleene de L, né? O fecho de Kleene de L, denotado por L estrela, tá? Vai ser uma outra linguagem, tá? Só antes de eu apresentar o que é a definição do fecho de Kleene de L, uma primeira observação para se fazer aqui é o seguinte. No caso anterior, a gente, que era o caso da concatenação de linguagens, né? A gente ganhava duas linguagens e produzia uma terceira. Então era uma operação sobre duas linguagens. Você ganhava duas linguagens e construía uma terceira linguagem. Aqui você ganha uma linguagem, L, e constrói uma segunda linguagem, que é L estrela. Tá? Então você ganha uma operação sobre uma linguagem apenas. Tá? Só que é uma operação bem mais complicada. Tá? Então a gente tem que olhar com calma aqui. Tá? Entender o que é o fecho de Kleene, a gente vai precisar entender o que é a concatenação, que a gente acabou de ver. Então vamos lá, o que é o fecho de Kleene da linguagem L, que a gente chama de L estrela. Tá? É uma outra linguagem, então você ganha a linguagem L e produz uma segunda linguagem chamada L estrela, que é o seguinte, é a união. Então essa linguagem L estrela, ela já é a união de várias linguagens. É uma união infinita, é uma união de infinitas linguagens. É a união de linguagens, não, uma linguagem é um conjunto, uma união de dois conjuntos é a união de dois conjuntos, né? A definição matemática de união. Né? Então é a união desse conjunto infinito de linguagens, né? L elevado a I, né? Com I começando de 0 até o infinito, né? Então L0, união L1, união L2, união L3. Né? O ponto aqui é que a gente não sabe o que é L elevado a I, a gente não definiu isso ainda, né? Então o que é L elevado a I? Tá? L elevado a I é a concatenação de L com ela mesma I vezes. Tá? E no caso do L elevado a 0, o que é o L elevado a 0? É essa linguagem aqui, a linguagem que contém apenas o epsilon. Tá? Então, só é bom parar e pensar um pouquinho aqui, né? O que significa a concatenação de uma linguagem com ela I vezes, né? Vamos pensar num caso concreto, né? L3. Tá? O que é L3? É L concatenado com L concatenado com L. Né? Então, assim, no caso de concatenação, a gente ganhava duas linguagens e produzia uma terceira, né? Então, o que a gente tem que ver aqui é que não importa se as duas linguagens são a mesma linguagem ou não. Então, a gente pode ganhar duas linguagens iguais, né, e produzir uma terceira, né? Então, no caso, se a gente quiser pensar no L3 aqui, né? O que é o L3? Seria o L concatenado com L concatenado com L, né? Então, vamos pegar a primeira parte, só. O L concatenado com L. O que é isso? É uma terceira linguagem, né? Que é a concatenação de L com ela mesma. A gente pega esse resultado e concatena com L de novo. Tá? Isso é L3, né? Se fosse L4, eu pegava o resultado desse de novo e concatenava com L de novo. Né? E faz isso I vezes, né? Isso é o L elevado a I. Tá? Então, assim, tem uma certa analogia aqui entre o L elevado a I, a concatenação de L com ela I vezes, né? L elevado a I é concatenar uma linguagem com ela I vezes, né? Tem uma certa analogia com pegar uma string e elevar a I, que é colar a string, né? Repetir essa mesma string I vezes. Tem uma certa analogia, não é exatamente a mesma coisa, tá? E L estrela aqui, o fecho de Kleene da linguagem L, também tem uma analogia, né? Porque a ideia aqui é o seguinte, tem uma analogia com aquele conceito de sigma estrela, né? Porque, né, o que era o sigma estrela sendo sigma um alfabeto?
Era o conjunto de todas as strings que eu construo com os símbolos do alfabeto. É sigma, né? Aqui o que é o L estrela a partir de uma certa linguagem L? É o conjunto infinito de todas as strings que eu construo, só que não pegando símbolos, mas sim pegando strings de L. Eu enxergo as strings de L como se fossem meus elementos básicos, né? E aí a questão é quais são todos os conjuntos de todas as possíveis strings que eu consigo construir, usando os elementos de L como elementos básicos. Tá? Então é bom fazer alguns exemplos aqui, né, para entender bem a mecânica de como é que o feixe de Kleene funciona. Tá? Com isso aqui acaba essa primeira parte aqui, né, da definição de strings, né, alfabetos e linguagens. Né? Então, a partir do próximo vídeo a gente vai ver a definição de autômatos finitos.